Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o Bate-Papo de Carlotas. Esse é um bate-papo para lá de especial. É uma coisa nova. Gente, a gente começou a fazer bate-papo em 2014 e é a primeira vez que a gente vai começar uma série nova desses bate-papos. Vou deixar a Fabi contar melhor o que é essa série nova de bate-papos. Mas, antes de eu passar a bola para ela, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher, Carla, né? Eu sou a Carla, nem falei, oi, gente, sou a Carla. É uma mulher branca, de cabelos nos ombros, morenos, com os fios brancos. Eu tô com um fone de ouvido branquinho enfiado na orelha e um óculos de aro vermelho. Na minha camiseta branca, uma correntinha em cima, eu vou esconder ela. Uma camiseta branca com uma palmeirinha escrito brasileira. Adoro! Hoje tem jogo do Brasil, não sei que dia que você está assistindo isso. Atrás de mim tem uma tela pintada com um rio, um sol, que eu que pintei. Está aqui num cavalete, aqui atrás de mim. E vou passar a bola para minha chefa, minha musa, minha deusa. Oi, Fabi. Oi, Ká. Oi, pessoal que acompanha o Bate-Papo de Carlotas. Eu sou Fabi Gutierrez. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, abaixo do ombro. Estou com uma blusa branca, um colar vinho, um casaco vinho, num fundo bege, e inaugurando esse novo bate-papo, já estou com um novo visual de óculos, chegamos nessa temporada de óculos, para apresentar alguns temas que são muito importantes aqui em Carlotas, que a gente tem trazido para os clientes, não só com sessões específicas, mas dentro das nossas conversas, das nossas construções. E o que eu escolhi hoje para a gente conversar é um que causa bastante confusão, polêmica, distorções, que são as microagressões, Ká. Para você, Carla, o que você entende por microagressão? Microagressão seria uma agressão mais micro, talvez uma agressão pequena, uma agressão sem o intuito de agredir, uma agressão que só se vê no microscópio. O que é, Fabi? O que é? Um pouco de tudo isso, mas ele traz um pano de fundo social super importante. Então, é um pouquinho de tudo isso que você falou, mas ele tem um contexto sociológico bastante importante, bastante interessante para a gente pensar. Como a língua ela é viva, as coisas acabam, né, sendo usadas de maneira diferente e elas vão se alterando o uso delas, que pode acontecer e está tudo bem, mas é legal a gente pensar como nasceu esse conceito para a gente entender o efeito que ele tem. Então, ele nasceu nos anos de 1970, um professor de Harvard chamado Chester Pierce, ele era o único professor negro de Harvard naquela época, e aí ele começou a perceber que tinham algumas coisas, algumas dinâmicas, alguns comportamentos que aconteciam com ele que não aconteciam com os demais professores. E aí ele entendeu esse fenômeno, né, que eram pequenas violências ou pequenas coisas cotidianas, muito sutis, que ficava nesse lugar, assim, do será, né? Acho que a melhor definição de uma microagressão é assim, será? Tipo, tem uma coisa esquisita, mas eu não sei exatamente o que é. E aí ele começou a pesquisar, né, entender esse fenômeno, e só em 2007, um psicólogo chamado Daryl Tsu, da Universidade de Colômbia, que publicou um artigo que ele formalizou essa teoria das microagressões, dando maiores exemplos e tudo mais, e inclusive entendendo que não era só uma questão racial, ela surge pela questão racial, né, do que acontece com o tratamento de pessoas negras em grupos majoritariamente brancos, mas que dentro dos grupos minoritários se repetia mais ou menos esse mesmo formato em outras circunstâncias. Então, o que é a bendita da microagressão? Ela acaba sendo esse conceito para designar esses insultos verbais, pequenos comportamentos ou coisas que acontecem no ambiente cotidianamente e corriqueiramente, né, que eles vão sinalizar de alguma maneira esse desprezo, essa hostilidade, essa depreciação, essa negatividade a um determinado grupo. Ou seja, a gente coloca
esse grupo num determinado lugar. E aí isso vai reforçar, por exemplo, alguns estereótipos, né, alguns comportamentos, algumas sensações, né, que esses grupos acabam tendo ao participar da sociedade. Não sei se ficou muito complicado e muito teórico, o que você acha? Não, eu gostei, eu entendi algumas coisas, mas tenho umas dúvidas. A gente podia falar que assim, a microagressão, ela é quase que uma agressão sem querer? Do tipo, a pessoa que ela está cometendo a microagressão é aquele elogio que vem meio carregado de alguma coisa? Ou não necessariamente? Ou a microagressão ela pode ser causada, tipo, pode ter um culpado, sabe? Uma culpada, alguém que... É difícil a gente, né, falar sobre intenção. Em tese, é um pouco da tua linha mesmo, a gente faz sem pensar porque é permitido, né? Então, por exemplo, se eu faço aquele comentário, né, numa mesa de trabalho, não, tem que fazer uma conta, vamos pedir para o fulano, que é uma pessoa oriental, por exemplo, porque tem esse estigma né, então, assim, a gente acaba fazendo porque é permitido no ambiente. Mas o que é muito importante a gente entender é que existem essas, hoje, né, depois de teorizado, etc., algumas coisas a gente até entende como microagressão, mas, por exemplo, uma pessoa oriental, ela nunca deixou, apesar dela ser estigmatizada como uma pessoa de exatas, né, etc., talvez, muito talvez, ela não tenha deixado de ter oportunidades por esse olhar que a gente tem a essa comunidade, né? Do outro lado, quando a gente olha outros grupos, né, então, até mesmo mulheres, falando de gênero, quando a gente olha as questões raciais, pessoas negras ou pessoas com deficiência, mesmo a comunidade LGBT, muito provavelmente eles deixaram de ter oportunidade, número um. Número dois, a construção da personalidade do indivíduo, né, de como eu me vejo dentro da sociedade, ela é extremamente impactada por essas microagressões. Então, assim, desde pequena, uma mulher vai ouvir, mulher não sabe dirigir, mulher é fraca, mulher não pode, a mulher não é boa de exatas, mulher não pode ser chefe, mulher é histérica. E aí, as mulheres acabam entendendo que o lugar delas, ou como se constitui uma mulher, é nesse lugar, e ela acaba não ousando ocupar outros espaços. Então, a microagressão, conceitualmente, lá atrás, como foi, né, percebida e originada, ela acaba levando e entendendo que esses grupos, por conta dessas microagressões, elas acabam se prejudicando de várias formas, né? De não tendo oportunidade, de tendo medo de participar de alguns espaços, de tendo dúvida da competência e por aí vai. Tudo bem? É isso? Tudo ótimo. Não, tudo. Eu estava te ouvindo pensando. E também, às vezes, mesmo se for sem querer, não justifica, né? Tipo, eu acho que não tem assim, não dá para justificar uma coisa se você cometeu uma microagressão, que é uma agressão, né? Uma microagressão é uma agressão. Então, você cometeu isso sem querer ou não querer, ou tipo, falei e percebi o mal-estar, sabe? Tipo, tô pensando aqui como é que, mesmo nós, né? Pensando várias coisas. Nós, mulheres brancas, cis, que estão num lugar mais confortável nessa sociedade, nesse lugar, tipo, ainda sofrem microagressões. Eu, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, que eu moro aqui faz 17 anos, tipo, você também começa a sentir você está num lugar de imigrante, sabe? Tipo, piada do sotaque, não é sempre que eu quero ouvir o piada do meu sotaque, às vezes é engraçado, às vezes é tipo, eu só estava contando uma história, sabe? Tipo, me deixa em paz. Então, eu penso assim, pessoas que enfrentam isso o tempo todo, é difícil também você ficar lutando, sabe, por esse espaço, por essa, tipo, toda reunião o cara faz essa piada. Assim, toda reunião essa mulher me fala isso aqui. Como é que nós, no ambiente de trabalho, que seja uma empresa, uma escola, um restaurante, dependente de onde você trabalha, como é que a gente pode ajudar essa pessoa que sofre a microagressão e essa pessoa que está fazendo a microagressão também, que sabe, que no fundo é uma idiota, né? Desculpa as palavras. Então, é difícil, porque enquanto a gente não tem a consciência, a gente normaliza
uma série de coisas, né? Então, ficar atento, se letrar, participar de grupos diversos, a gente começa a perceber, né? Então, por exemplo, posso falar, né, no lugar de uma mulher branca, eu percebo algumas coisas em relação às mulheres mais facilmente. Talvez eu não perceba em relação a mulheres negras. Com certeza, tem várias questões de pessoas com deficiência que eu também não me atento no meu dia a dia, porque minha convivência ela é mais esporádica com alguns amigos que eu convivo, né? Não é no dia a dia. Então, a gente tem que ficar muito atenta para a gente tentar perceber e intervir de alguma maneira, né? Em tese, né? Eu acho que o principal é a parte educacional, né? A gente não está aqui contando com bom senso, né, de todo mundo, entendendo que a pessoa não está fazendo propositadamente, é muito a parte educativa, da gente entender e corrigir determinados vícios e vieses que a gente tem, né, então, quando a gente, por exemplo, está num espaço e tem esse tipo de comentário, de piada, né, seja de qualquer natureza, acho que é importante a gente sinalizar e se posicionar e até para outra pessoa ter essa noção e aprender, né? Porque imagina assim, o bonitão lá fez a piada na reunião, achando que ele está abafando, que é a primeira vez que a pessoa ouve um comentário daquele tipo. Mas assim, normalmente, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma mulher, uma pessoa LGBT, ela ouviu ao longo da vida um monte de coisa. E aquilo ali foi a gota d'água. Então, aí, muitas vezes fica nesse lugar de tipo, ai, nossa, mas estourou, não tinha motivo. A gente costuma, né, fazer uma analogia quando a gente está falando sobre esse tema, que é igual aquele corte de papel sulfite que a gente não percebe, às vezes eu não consigo nem ver, mas, nossa, tá doendo tanto meu dedo, que esquisito, não tô vendo nada, né, ou aquela farpinha que tá ali. Dói, incomoda, mesmo que eu não veja, por isso que, né, o micro, não é porque ele é pequenininho e tá tudo bem, é porque é difícil às vezes perceber, é difícil às vezes nomear, né, a gente tá tão acostumado com alguns comportamentos que as pessoas nem às vezes quem sofre também não percebe que isso acontece, né? Então é importante a gente ficar muito atento, e no fundo a gente está falando das relações, né, Cá? Acho que tem muito a ver quando a gente trabalha esse tema, por conta das relações. É claro que tem um impacto muito grande nos grupos subrepresentados, mas de alguma forma a gente está chamando atenção para como a gente se trata, né? Então, puxando aqui também sardinha, né, para comunicação empática, etc., a gente é cercado de pequenas e grandes, né, violências o tempo inteiro. Né, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente trata o outro, são pequenas violências acontecendo o tempo inteiro. E porque uma coisa que acaba, né, sendo confundido mas eu sofro, tudo é microagressão, se é alguma situação, aspas, pequena, de preconceito, de desrespeito, todo mundo caracteriza como microagressão. Então, todo mundo se acha, né, nesse pacote, né? Existem inúmeras violências que acontecem todos os dias em diferentes graus. Então, uma pessoa, eventualmente, que você falou do sotaque, né? Você está em outro país, isso pode ter um peso diferente. Mas, por exemplo, dentro da regionalidade que o Brasil tem essas piadas de sotaque e tal, vamos assumir que, na maioria das vezes, as pessoas não perdem oportunidades por conta disso, né? Então, porque eu já ouvi em alguns treinamentos, um líder, um homem branco, cis, que tinha um sotaque diferente, né, dos demais, falando que ele sofre preconceito, que ele sofre microagressão, que as pessoas fazem piada o tempo inteiro do sotaque dele. Não é, tudo bem, é tipo uma falta de respeito, é algo que te incomoda, é uma brincadeira que, tipo, deu, né, vamos parar. Mas não é uma microagressão. Então, o conceito é esse, né? Nem todo mundo sofre microagressão. A microagressão, ela é um conceito para dizer o quanto esses grupos, eles são impactados por esses comportamentos violentos, sutis, cotidianos, que
deixam essas pessoas nesses lugares de não pertencer, de não poder evoluir, de achar que não tem capacidade, de abalar a autoestima. Então, esse é o grande conceito de microagressão. Uau! Tá, aí vi lá acontecer, tô na reunião, uma pessoa lá faz uma piada imbecil, cheia de preconceito e também com todos esses viés, etc. O que eu faço na hora? Primeiro que eu não vou dar risada. Não acho engraçado, não é engraçado, não, sabe, tipo... E aí? Aí a reunião continua, também não posso falar, não, pera lá, sabe? Tipo, não tem esse espaço de pausa e reflexão ali na hora, né? Aí eu queria ouvir da especialista, Fabiana Gutierrez, o que a gente pode fazer? Não, é sempre bom intervir. Acho que se é piada, eu acho que sempre tem espaço para dar um corte. Agora, se é algum outro tipo de situação, porque a gente fala muito, né, desse lugar da piada, etc., mas tem outros inúmeros formatos, né? Então, de fazer realmente algum comentário mais ácido, por exemplo, né, ou de um cunho um pouco menos engraçadinho e mais agressivo, né, então assim, não, você não entende, deixa que eu explico, né, então, por exemplo, o que acontece muito em relação com as mulheres, ou esses elogios que você falou, né, de tipo, nossa, você fala tão bem, né, então, assim, se é uma pessoa, por exemplo, com deficiência, que normalmente é super infantilizada e todo mundo acha que não tem as competências suficientes, né, então, acho que é importante, se não deu para posicionar, né, na hora ali, da gente tratar isso separadamente, mas também com um olhar muito, né, acreditando na ignorância e na boa intenção, que a pessoa não sabia e que é importante ele saber que isso não é um lugar bacana, que se para você está tudo bem, ótimo, mas para outra pessoa não está tudo bem. Né? Então, isso acho que é um ponto que a gente sempre tem que ver as oportunidades para a gente aprender e se desenvolver enquanto grupo, principalmente falando no campo profissional, né? Porque quando a gente começa a ver essas dinâmicas, fica difícil desver, né? Então, é um fenômeno que acontece que a gente vira o chato do rolê, né? Você vai num restaurante, você identifica o que está acontecendo, você vai numa loja, você entende a dinâmica, você sai na rua, você entende isso. No âmbito pessoal, você escolhe um pouco as batalhas, mas no campo profissional a gente precisa cuidar desse ambiente, né? Então, não é à toa que a NR1, né, teve as alterações para olhar a saúde mental, porque está diretamente impactando, né, essa dinâmica de microviolência, ela impacta diretamente o estado mental das pessoas, né? O quanto elas se sentem pertencentes no ambiente, o quanto elas se sentem desvalorizadas, desumanizadas, né? Estar fora de um grupo é muito doentio. Tem um estudo do Moreno, né, que ele fez, justamente que ele chamou de sociometria, que ele estudou essa questão dos grupos, né, ele fez especificamente dentro de uma penitenciária, mas o quanto essa dinâmica de pertencimento, o não pertencimento, adoece as pessoas. Né, e você não ter esse acolhimento, né, esse grupo de referência ou esse apoio, ele é extremamente nocivo para o bem-estar da pessoa. Então, você imagina que você está dentro de uma organização que você vai trabalhar minimamente, né, com muita sorte, 8 horas por dia, né, se não mais, mas que você não se encaixa, que ali as pessoas não te ouvem, que você está ali, você desempenha uma função e claramente as pessoas desacreditam na tua capacidade de realizar aquela tarefa, que você, embora tenha o desejo de se desenvolver, você vai estar estagnado naquela função, porque ninguém te dá valor. Então, isso adoece todo mundo. Então, assim, é uma dinâmica que acaba alimentando muitos outros temas, né, que têm sido falados, porque são o cuidado no fim, a gente está falando de cuidado das relações. Tô fazendo coraçãozinho com a mão.
Amo! Não, e assim, imagina você tá lá só para fazer o seu trabalho, seja lá em finanças, em marketing, não sei o quê, você tem um monte de coisa para contribuir, só que você está sempre com aquela tensão, né, de tipo, eu falar alguma coisa e aquela piada vai voltar, e aquele lugar, ou tipo, porra, eu gosto de exatas, não posso nem mostrar que eu gosto de exatas, porque vai reforçar esse comentário, tipo, acho que essa tensão me lembrou, eu sou uma fui criança nos anos 80, 90, né? Daquele momento que a sala inteira gritava "Durr!", só tinha isso. Tipo assim, você derrubava um estojo, todo mundo "Durr!", daí você ficava com medo do estojo cair, o estojo não pode cair, o estojo ficava no meio da mesa, não sei o quê, tipo, não sei, me lembrou daquele lugar, assim, de viver numa tensão constante, né? Tipo, você não consegue relaxar e fazer o seu trabalho. Tipo, Sim. impossível. E não é nem só no trabalho, né? Acho que esse é o ponto também que a gente está falando aqui, é o tempo todo, é quando vai pegar o ônibus, é quando você chega em casa, é o tempo todo. E aí você liga uma série, uma coisa na TV, aquilo lá tá reforçando aquele estereótipo, aquela... Mas sabe o que eu queria saber, Fábio? Você falou assim, da microagressão. Aí tem as microagressões, tem violências, tem preconceitos, tem... assim, não sei se a gente precisa, mas existe essa divisão, essa diferente nomeação, tipo, isso aqui é microagressão. Porque eu sei que no Brasil, por exemplo, tem crime, né? Alguns tipos de preconceito são crimes, você não pode. Sim. Então, assim, não sei, não tem uma pergunta. Não existe uma escala, né? Mas existe nomenclaturas diferentes, vamos dizer assim, para tipos de agressões, violências. Vamos colocar no pacote da violência, né? Então, o que difere, na verdade, e no fundo a microagressão ela vai estar um pouco embutida em comportamentos preconceituosos, racistas, machistas, capacitistas, enfim, LGBT-fóbicos, etc. Mas é importante, né, entender o fenômeno como diferente, né? Então, assim, ele é essas coisinhas cotidianas que vão alimentando, né, esse lugar de não pertencimento, de não capacidade, mas que está dentro de um preconceito. A gente faz isso porque a gente tem uma série de estereótipos e preconceitos e sabe que aquela pessoa se encaixa naquele lugar. Por exemplo, ter uma pessoa negra chega num prédio para visitar alguém e a pessoa da portaria indica, por exemplo, o elevador de serviço, ou você entra dentro de um estabelecimento meio que junto, ou até antes, né, a pessoa negra entra junto, ou até antes de uma pessoa branca, e, sem querer, a outra pessoa é atendida, né? Então, esse tipo de comportamento é isso que vai minando, vai causando. Então, são coisas diferentes, mas de que alguma forma elas estão juntas, né? E quando a gente, por exemplo, trabalha muitas questões de assédio, né, a gente fala muito que assim, o assédio é o fim da linha, né? Porque ele vai ser um comportamento inadequado, um preconceito, uma discriminação, uma violência repetida ao longo do tempo, né? Então, assim, antes de falar de assédio, a gente precisa entender esse contexto de dinâmica, né, de relações adoecido, porque se eu tenho espaço para repetir um negócio desse sempre, sinal que a gente está muito adoecido. Então, se eu não tomar cuidado, né, lá na microagressão, nesses pequenos coisas cotidianas que estão meio que institucionalizados, que a gente olha para a pessoa, né, e já assume que agora, graças a IA, ninguém mais faz ata de reunião, mas fatalmente virava para uma das mulheres da reunião, você anotou, né, manda para todo mundo, né, enfim. Então, tem algumas coisas que reforçam esse lugar, então, do gênero, né, da mulher, do cuidado, ela que tem que se preocupar com a organização da mesa, da sala de reunião, ela que tem que fazer, né, o agendamento, esse tipo de coisa. E aí você vai reforçando esses estereótipos e nesse lugar de pequenas coisas cotidianas, né? Então, ele é um pacotão, cá, assim, de violências, né? A gente tem vários tipos de violência e precisa entender que, eventualmente, uma microagressão, ela pode ser caracterizada como um preconceito e ainda bem que determinados preconceitos já são caracterizados como crime.
Não, e eu vou falar que eu estava lembrando aqui que eu acho que todos nós somos vítimas, né? Somos sintomas dessa sociedade doente. Eu acho que eu também não sou, assim, não posso dizer que eu nunca cometi uma microagressão. Eu já cometi microagressão, sabe? Eu acho que isso é importante também, a gente dizer que eu chamei aqui de idiota quem faz microagressão. Acho que uma coisa é você saber o que você está falando, saber que aquilo é uma microagressão, é algum tipo de preconceito, e ainda assim repetir. Eu acho que tem algumas falas que são tão normalizadas na sociedade que a gente repete, daí depois falei assim e fiquei pensando, nossa, isso não é legal, sabe? Tipo, isso eu não posso ficar falando isso assim. E não tem nem como pedir desculpa, porque aquele momento já passou, aquilo já foi. E tá, então agora que eu percebi, a partir daqui, chega, não farei mais. Eu acho que convidar todo mundo que está assistindo, que está nos ouvindo aqui, de refletir assim, qual que é a microagressão que você insiste em cometer, sabe? Qual que é esse lugar que você, tipo, deve, assim, no fundo, saber que aquilo é errado? Ou outra coisa, Fabi, queria convidar todo mundo aí no Educa Carlotas, educa.carlotas.com.br, cheio de informação, guias incríveis, bate-papos também como esse, com especialistas e pessoas que nos ensinam muito para talvez aprender um pouco o que é, o que não é. Eu acho que o meu lugar, que agora eu estou com 43, é o etarismo. Eu já cometi muita microagressão. Com etarismo? Porque eu acho que racismo, eu venho estudando mais, sabe? Tipo, me informando um pouco mais sobre esse tipo de microagressão, assim. Ai, não sei. Estou aqui me compadecendo com as pessoas que ainda cometem, mas não sabem que estão cometendo, mas do tipo, meu, tá na hora de acordar, 2026, sabe? Tipo, a gente precisa se informar, a gente precisa parar esse trem, porque tudo que nós temos são as nossas relações humanas, né? E entrando nos últimos 3 minutos de conversa, Fabi, vou te passar a bola para você amarrar tudo isso para quem tá nos ouvindo e deixar aqui, ó, um final lindo. Bom, eu acho que esse convite, né, da gente olhar as nossas relações, em primeiro lugar, né, como que a gente tem tratado e entender que o que impacta o outro, muitas vezes a gente não vai entender a dimensão daquele, né, sofrimento, etc. Então, independente se for microagressão, se for preconceito, se for desrespeito, ou se for uma piada infeliz, da gente rever isso, né, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um resumão, então, microagressão, ele surge, né, olhando para esse lugar dos grupos subrepresentados que acabam sendo impactados diariamente com pequenas violências que são normalizadas, né, e a gente acaba aceitando, e isso impacta em oportunidade, em autoestima, em pertencimento, esse é o grande conceito. Ele é dividido, vamos dizer assim, né, em microataque, microinsulto e microinvalidação. O ataque, ele é um pouco mais direto, ele é quase que a pessoa sabe que está cometendo, né, então, assim, aquele exemplo que eu falei de encaminhar para o elevador de serviço, para falar, olha, deixa que eu explico, acho que você não sabe muito do tema, isso é um microataque, né? Então, ele é um pouco mais direto, um pouco mais violento, um pouco mais perceptível. Quando a gente fala de microinsulto, ele vai ser aquela piada, aquela brincadeira, aquele comentário, e até mesmo no campo ingênuo, né? Puxa, a imagem que eu tinha da Carla na minha cabeça, ou a imagem que eu tenho de mulheres, é que elas fazem isso. Nossa, a Carla resolveu um super problema de exatas, ou ela trocou o pneu do carro. Nossa, e aí eu faço aquele comentário, né? Tipo, querendo elogiar, mas dizendo, nossa, uma mulher não é capaz de fazer isso que você fez, que surpresa, né? Que surpresa boa, e não é sobre intenção, de novo, é dizer que, puxa, né, você não pertence, você está bem diferente nesse lugar que você está ocupando. Então, da gente tomar cuidado com esses microinsultos. E a microinvalidação, que acontece muito também, sem olhar o campo da intenção, que é tentar minimizar essa dor, porque às vezes é muito difícil para a gente, aceitar que a gente faz, né? Olhar no espelho e falar, pô, eu fui racista, poxa, eu fiz algo que magoou a pessoa, poxa, eu fiz um comentário que eu queria elogiar, mas, nossa, saiu muito torto, né? E aí eu tento minimizar, né? Então, não, aqui não tem racismo, nossa, eu não sou machista, eu não...
tem racismo, é machista, aceita, e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, não, eu não vejo cor, todo mundo é igual. Não, tem que ver, tem uma questão social muito forte nesse tema, tem que ver, porque a gente precisa lidar com isso. Então, essa microinvalidação também é uma forma de falar, puxa, será que eu que estou sentindo essa dor, porque estou recebendo isso o tempo inteiro, será que é exagero meu? Você começa a colocar em xeque o que você está sentindo. Então, resumão, cuidem das relações, por favor. Perfeita! Muito obrigada quem ficou aqui até o final com a gente. Um beijo, Fabi, obrigada, viu? Beijo, obrigada. Até a próxima.